mensagem de Deus para o seu coração. Graças a Deus. Escute esta palavra de fé ao seu coração. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Efésios capítulo 6, o verso 10 e 11 diz: Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vista toda a armadura de Deus, para que você possa resistir aos planos do diabo. Queridos, nós, homem, mulher, o ser humano, o homem, é composto de corpo, alma e espírito. E a gente então tem que entender que o inimigo das nossas almas, quando eu falo inimigo, o diabo, Satanás, mas eu vou usar a palavra a partir de agora, inimigo, para você entender. O nosso inimigo, ele tenta atacar justamente nessas três áreas: corpo, alma e espírito. Às vezes, ele lança uma flecha, diz aqui Efésios capítulo 6, verso 16. Diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos ou flechas, inflamados do maligno. Então, é interessante que, às vezes, as flechas do inimigo, ou os dardos do inimigo, atingem os nossos corpos, nosso corpo, que é onde resulta doenças e enfermidades. Necessariamente, nem toda doença é um dardo maligno, mas com certeza uma boa parte é. Então, aí ele tenta atingir o quê? O nosso físico, ok? É um dardo maligno. Outras vezes, as suas flechas, porque aqui quando fala nesse dardo ou flecha, e o apóstolo escreveu aqui em Efésios, o texto que a gente está analisando uma parte dele, aqui o apóstolo Paulo, justamente ele comparou aqui, ele se baseou na armadura e a roupa de batalha do soldado romano do século I. Usou essa linguagem aqui, essa roupagem. Então ele utilizou para trazer para o campo espiritual, para nos dar um ensinamento. Então, outras vezes, as flechas do inimigo, o alvo são as nossas mentes, a nossa mente. E é onde que resulta, então, uma confusão e muitas vezes um tormento mental. Como eu disse, nem todo problema mental pode ser um ataque, mas muitos são. Ou começou com isso e gerou outros problemas, não é? Então, o inimigo, ele tem as suas astúcias, ele é astuto. Já fala maligno, algo maligno, diabólico, algo assim realmente para destruir pessoas, para destruir a pessoa. E às vezes as flechas do inimigo, que são flechas ardentes que vêm do inferno, afeta o nosso espírito, tenta nos abater. Então são flechas ardentes do inferno que tentam o quê? Nos derrubar. E a gente precisa entender que essas estratégias espirituais, nós temos que aprender a nos proteger contra essas forças do mal. Então, eu não vou aqui falar muito, mas, por exemplo, você ouviu a oração agora há pouco. E você que está na fé, você creu que nós oramos em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Então, muita gente neste momento foi curada. Muitas pessoas neste momento da prece foram curadas. Foram curadas instantaneamente, e outros estão num processo de cura. Porque quando a gente ora por cura, quando Deus faz um milagre, o milagre ele pode ser instantâneo. Acontece na hora. Às vezes tem cura divina, é igual um tratamento médico. Às vezes você vai no médico, o médico fala, olha, você vai ter que fazer um tratamento de 6 meses. Aí aquele médico estudou para aquilo, ele vai te instruindo, e você vai obedecendo ali, porque ele descobriu o problema, mas tem remédio para aquilo, mas é um tratamento, vamos supor, de 6 meses. Aí você vai melhorando gradativamente, não é verdade? Não é assim que funciona? Então, espiritualmente, é a mesma coisa. Então, no sentido de uma cura, por exemplo, se é um espírito de enfermidade, se é um espírito mau que está no corpo da pessoa, nós podemos orar em nome de Jesus, uma oração de libertação, e ela se liberta instantaneamente.
Mas quando a pessoa ela é liberta pelo Senhor Jesus, Jesus vem a liberta daquele espírito mau, aquela pessoa que era influenciada por um espírito maligno, né? Uns falam que estava endemoniada, perturbada, e precisou expulsar aquele mal, e ela é liberta. Então quando ela é liberta, aí ela tem que se alimentar da palavra de Deus. Ela tem que se alimentar da palavra de Deus, e ela vai crescer na fé, e ela fica protegida por praticar a palavra de Deus e estar andando com Jesus. Aí Jesus vai protegê-la. Ok? Agora, se essa pessoa recebe uma libertação, mas ela não se abastece de Deus, diz a Bíblia que poderá então o espírito voltar com 7 espíritos piores. Então a coisa fica pior, né? Então o mundo espiritual ele é real. E nós estamos clamando milagres e maravilhas através da oração, da fé e do ensinamento da palavra. Então você precisa entender que às vezes o inimigo pode atacar o teu físico, pode atacar, que a gente fala, uma batalha espiritual. Tá? Recentemente eu tive uma experiência, entre várias, mas mais recentemente, no mês de junho agora desse ano, nós lançamos aqui, quem me acompanha aqui pelo rádio, principalmente, inclusive está lá no canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá. Você lembra quando nós lançamos aqui 21 dias de oração? 21 dias seguidos? Do dia 1º a 21 de junho desse ano agora? Pois é, nós lançamos e eu orava junto com a pastora Eva, gravávamos ali uma oração de 3, 4 minutinhos e era colocado então no canal no YouTube, era uma oração extra, além aqui do rádio. E assim fizemos um propósito. E eu me lembro muito bem que logo na primeira semana dessa campanha de fé, enfrentei uma batalha espiritual. Tá? O inimigo, porque uma coisa que o nosso inimigo, para não falar o nome dele toda hora, eu estou usando a palavra inimigo, tá bom? Pra você entender. Então, o nosso inimigo, ele sabe que uma pessoa que ora, uma pessoa que está em comunhão com Deus, é um empecilho para ele. O reino dele não cresce. O reino das trevas não cresce quando existem homens e mulheres de fé que oram, que andam com Jesus. Então, nós vamos o quê? Declarar salvação para as pessoas, libertação, cura. Então é claro que ele pode tentar uma flecha contra atacar a sua saúde. Quer dizer, Deus nos protege, mas ele tem a sua astúcia, né? Ele pode pegar um momento frágil da tua vida, de repente você está aí chateado com alguma coisa, uma fragilidade, dá um vacilo, ele pode, não é? É igual a imunidade, né? Quando a imunidade da gente está baixa, corre-se um risco maior de ficar doente, não é verdade? Não é assim? Então, espiritualmente é a mesma coisa. Então, às vezes a tua imunidade espiritual está meio baixa, então tem que se revestir de Deus, da proteção divina. Não há necessidade de ter medo. Esse ensinamento aqui é para ensinar aqueles que às vezes estão enfrentando algumas batalhas e não estão entendendo. Então lembre-se, Jesus veio para desfazer as obras do mal. Jesus veio para desfazer as obras do mal. E a sua luta, Paulo diz aqui em Efésios capítulo 6, o verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha aqui, ó, hostes espirituais da maldade. É astúcia. O inimigo sempre agiu, né? O diabo, o mal, sempre existiu. Mas no tempo atual, nessa era agora atual nossa que estamos vivendo, ele tem agido até com mais rapidez, né? Porque ele sabe que o tempo dele está acabando, não é? E Jesus então prometeu o quê? A presença dele conosco, a presença de Deus. Então se revista de Jesus, da sua palavra, porque isto é uma questão de sobrevivência. O Salmo de número 103, verso 3 e 4 nos diz o seguinte: perdoa toda a sua iniquidade, sara ou cura todas as suas doenças, e ele redime a sua vida da cova. Então eu separei aqui essa frase aqui, toda a sua iniquidade, significa o quê? Os pecados da sua alma. Aí ele cura o quê? Todas as doenças, ou seja, os efeitos no seu corpo físico. E ele redime a sua vida da cova, ou seja, os efeitos em seu espírito. Então é importante entendermos isso.
Que às vezes o inimigo ataca numa área, ataca na outra, então você tem que se proteger. Aí Paulo, então, dá esse lindo ensinamento para nós termos, então, a armadura espiritual em nossas vidas. A armadura espiritual. Não vou entrar, não vou dissecar aqui todos os textos, todos os versos. Tá? É uma mensagem compacta, que o Espírito Santo está me dando aqui uma graça aqui para resumir para você e você entender que a sua briga, a sua luta não são contra pessoas. Porque da mesma forma que o Espírito Santo de Deus usa homens e mulheres para fazer as coisas certas de Deus, o inimigo também usa pessoas para destruir. Né? Então, existem pessoas que vamos usar uma linguagem moderna aí, ela entra com o seu Wi-Fi com as coisas do mal, vamos assim dizer. Né? Porque hoje, para você ter uma conexão boa, você ter uma boa internet, Wi-Fi, facilita a coisa, né? E então você se conecta. Então, trazendo para uma linguagem espiritual, se você ligar o seu Wi-Fi para se conectar com Deus, você vai ser abençoado, protegido de todos esses males. Agora, a pessoa, né, que liga o seu Wi-Fi espiritual com as obras das trevas, ela vai ser usada por Satanás para o mal. Ela própria vai ser prejudicada e ainda vai prejudicar os outros. Quer dizer, é o corpo dela sendo usado pelo inimigo. Entenda isso. Então, por isso que se você está enfrentando uma batalha, uma luta na família, casamento, a gente recebe os mais diversos pedidos de oração. E a gente não expõe aqui os pedidos. Quando eu leio aqui, a gente resume aquelas coisas que não é problema falar, né? Mas N pedidos. Um deles, entre tantos, a pessoa diz: pastor, ora pelo meu casamento. Eu amo meu marido me ama, a gente é casado há tantos anos, o amor é muito grande, mas ele chegou em casa e disse que não quer mais ficar comigo. Quer dizer, era casado, tudo no papel, tudo certinho, vamos assim dizer, né? Então, casado e tal, e de repente o pastor homem virou a cabeça. Então, eu não estou dizendo que todos os casos é isso, mas muitos casos são problemas. O quê? Foi feito um trabalho para destruir esse casamento. Nem todo casamento destruído é por isso, mas boa parte sim, começa assim. Né? Começa assim. Aí o homem tem o seu esposa, a esposa tem o seu marido, mas de repente o marido começa a olhar outra mulher, olha daqui, olha dali, e cede à tentação e tal. Quer dizer, é assim que começa. Tudo que foi destruído um casamento ou uma família não começou de um dia para o outro. A pessoa foi dando brecha. Né? De repente o cara chega no trabalho, aí uma outra moça ou jovem ou senhora elogia, fala: oh, você está bonito hoje. Aí ele se acha que é verdade. É mentira, ele não está bonito não. Mas a pessoa falou e ele ficou todo feliz. Chega em casa, a mulher fala que ele não é bonito, então, mas lá fora tem outra falando que é bonito. Quer dizer, já começa a estratégia maligna, começa assim. Começa com elogio, com astúcia. A gente fala que o inimigo ele tem a sua astúcia. Isso não é só para casal não, para qualquer pessoa. É assim que funciona. Né? Aquele elogio maligno que você pensa que é um elogio bacana, mas aquela pessoa, por trás dela tem uma força maligna. Entenda isso. Isso é importante que eu estou falando. Por trás daquilo. Tá certo? E começa assim. Então você, amigo, amiga, prezado ouvinte, você está na fé? Está com Jesus? Está firmado em Cristo? É casado? Então cuide do seu casamento. Com oração, com amor, com diálogo, com carinho, aquela coisa toda. Mas entenda, se der brecha, o inimigo entra. Se der brecha. Né? Quantas pessoas tinham casamentos maravilhosos, de 20 anos, 30 anos, 40, de repente, blum, desabou tudo. Né? Quantos até mesmo cristãos, que aparentemente parece que era o casal perfeito, e de repente, blum, desabou tudo. Por quê? Quando você vai fazer análise, são falhas humanas e são brechas. Deram brecha. Deu brecha, o inimigo entra. Se deu moleza, o inimigo vem para destruir. Jesus fala isso, né? Jesus, ele deixa todo esse ensinamento isso aqui. Quero deixar claro que essa palavra serve para todos nós, não só para quem é casado, para todo mundo. O inimigo pode atingir outra área. Por exemplo, a área sexual, por exemplo, né? Pessoas que são escravas do sexo ilícito. Né? Então, não vou falar muito aqui, mas o pouquinho que eu falo, você já está entendendo, né? Então, vigia. Jesus diz: vigiai e orai. Né? Tem gente que ora, mas não vigia. Então tem que vigiar, meu irmão. Vigia. Vigiar e orar. Vigilância. O inimigo é astuto.
Então entenda isso. Deus protege. Nós temos que fazer a nossa parte. Tá certo? Então, aqui Jesus diz, por exemplo, em João, achei aqui João 10:10, esse texto já é bem famoso, mas é bom mostrar na Bíblia. João 10:10. João 10:10 diz assim: o ladrão, ó, Jesus chama o inimigo de ladrão. O ladrão não vem, senão, olha só, senão a roubar, a matar e a destruir. Essa é a missão do inimigo. Roubar a paz, roubar a alegria, roubar a família com morte, tragédia, né? Enfim, coisas as mais terríveis que você possa imaginar. Matar a esperança das pessoas, matar o desejo de viver e destruir. Essa é a missão do inimigo. Essa é a missão do inimigo. Você acha que o inimigo, né, ele quer o bem do seu casamento, da sua família? Claro que não, ele quer destruir. Só que se você está firmado em Jesus, se você está na verdade com Jesus, você tem a proteção do sangue de Jesus, você tem a proteção do nome de Jesus, você tem a proteção dos anjos do Senhor e tem a proteção aqui das armaduras espirituais que eu estou ensinando para você. Então você precisa se cuidar espiritualmente. A gente tem que se cuidar com aquilo que a gente ouve, a gente tem que se cuidar com aquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste, na televisão, na internet principalmente. Hoje, antigamente, hoje o mundo está na mão de qualquer pessoa que está com o seu celularzinho na mão conectado na internet. Essa é a verdade, o mundo. E esse mundo tem muita coisa que é boa, como é o caso do Agindo Deus Quem Impedirá pela internet. E outros, tantos que pregam o evangelho, não é? Mas a gente sabe que também tem um monte de sujeira, um monte de mentira, um monte de coisas falsas, inclusive ensinamentos falsos, ensinamentos para confundir a cabeça das pessoas. E todo mundo que se levanta para falar uma pseudo-verdade no ponto de vista daquela pessoa, ele sempre vai ter seguidor. Essa é a verdade. Todo mundo vai ter um tipo de seguidor, não é? Mas nós seguimos quem? A Jesus de Nazaré. A Jesus. Então, meus queridos, minhas queridas ouvintes, amados, isso que eu estou falando é muito importante. Quando o Espírito Santo está permitindo a gente estar aqui com vocês toda essa temporada e ainda poder ampliar mais meia hora, foi justamente para a gente conversar com você, orar com vocês, né? Ler a sua participação, trazer o momento da palavra. E de tudo que a gente faz aqui, tudo é importante. Mas os dois pilares aqui desse horário nosso, o mais importante é o momento da palavra e da oração. Ok? São os dois. Por quê? Porque a palavra te dá ensinamento. A palavra de Deus vai guiar os nossos passos, vai dirigir a nossa vida. A oração é o nosso diálogo, a nossa conversa com Deus, nosso clamor ao Todo-Poderoso. Então desenvolva sempre esse desejo pela palavra de Deus. Porque daí, na hora da luta, na hora da batalha, você não vai perecer, porque você está na fé, você está na verdade, você está na palavra de Deus. Da mesma forma que Jesus fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, Jesus diz também em João 10:10, no mesmo versículo, a outra parte, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus falou do inimigo, mas falou que ele veio dar uma vida de abundância, uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida de excelência. Isso tudo é possível, porque a pessoa que não teve esse encontro com Jesus, ele não tem uma paz interior, ele não tem. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter riqueza material, ele pode ter a fama desse mundo, mas se ele não tiver a presença de Deus na vida dele, de Jesus, do Espírito Santo, essa pessoa ela não é feliz. Por mais que ela faça um discurso de felicidade, mas ela não é feliz. Porque Jesus diz que ele era o único que daria a verdadeira paz. Jesus diz aqui em João 8, o verso 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Então quem anda com Jesus está iluminado, está protegido. Estamos firmados na verdade, na bênção da comunhão com Jesus.
Então, querido e querida, se você conhece essas verdades e está andando nela, persevere, continue. Se você não está, vem para Jesus. Se entregue totalmente ao Senhor Jesus, porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa vitória. Só Ele, só Ele. Jesus é a nossa paz. Então eu quero concluir essa palavra declarando uma vitória para você, uma bênção para você. Mas lembre-se, o inimigo quer o mal para você, mas Jesus quer o bem para você. Jesus quer a vitória para você. E eu quero ler mais um texto aqui. Vou repetir o texto que a gente leu antes da oração. Tiago 5, do 14 ao 16. Vou ler aqui em outra Bíblia. Alguém entre vocês está doente? Então ele deve chamar os anciãos da igreja e eles devem orar sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé restaurará quem está doente, e o Senhor o ressuscitará. E se ele cometeu pecados, eles serão perdoados. Portanto, confesse seus pecados um ao outro e ore um pelo outro, para que você possa ser curado. Então esse texto aqui, quando se fala a doença física, a gente também pode dar uma informação para você, que significa também há um vínculo entre o corpo, que é a doença no corpo, e também o pecado, que é na alma. Então quando você se arrepende, quando você fala, Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa, Jesus tem misericórdia de mim, você se arrepende, Ele perdoa o pecado da sua alma. Então nós temos que entender que quando a gente se entrega totalmente ao Senhor Jesus e confessa o senhorio dele na nossa vida, Ele vai perdoar os nossos pecados, você se torna uma nova criatura. Então creia que esta palavra possa estar direcionando a sua vida, possa estar clareando algumas coisas que você não estava entendendo. E a conclusão é o seguinte: o alvo do nosso inimigo é a nossa mente. As armas do inimigo são mentiras. Então Jesus fala que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então o alvo do inimigo é atingir a sua mente. As suas armas são mentiras. E o propósito do nosso inimigo é tornar você ignorante com relação à vontade de Deus. Agora, qual é a nossa defesa, pastor? Já falei, vou repetir. A nossa defesa é a inspirada palavra de Deus. Quando você se reveste da palavra de Deus, você se protege com ela. Ela te protege. A Bíblia, inclusive, fala aqui em Efésios 6. Paulo fala que a Bíblia é uma espada. E ela serve para você guerrear no sentido espiritual e também para se defender contra o inimigo. Então que Deus te ilumine, que Deus te abençoe poderosamente com esta palavra. Em nome de Jesus. Para você que ligou seu rádio agora, Agindo Deus Quem Impedirá é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã pela Marumbi AM 730 de Curitiba e depois retransmitida aqui no nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe todos vocês e tenha um dia de excelência em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse ensinamento de hoje. Que todos que ouviram ou que ainda vão ouvir possam entender o significado espiritual desse ensinamento. Proteja a família querida, Pai, e tenhamos um dia de paz, saúde, alegria e vitória. Nos dê graça, força, ânimo e nos proteja e nos livre de todo mal. Assim oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um grande abraço, queridos. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Seu inimigo fará essa empreitada, ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.